no chat que Jane lê depois, e ela responde, tá certo? Ou abro o áudio e faço uma pergunta, porque eu interrompo para responder, tá certo? Vocês vão ter muitas imagens. Por favor, se identifiquem aí, nome e série, tá bom? Gente, o neoclassicismo, tá? Ele tem alguns nomes, dependendo da área que ele é estudado, tá? Ele pode ser chamado de classicismo, tá certo? Mas arcadismo, neoclassicismo, academicismo e setecentismo. Ele ainda tem aqui arcadismo, que eu não coloquei aqui. Deixa eu só copiar e acrescentar mais um aqui. Tá? Arcadismo. Então, são esses 5 nomes aqui, tá? Que o arcadismo é conhecido, ok? Classicismo é mais na pintura, na escultura, nas artes em si. Neoclassicismo ou arcadismo é mais como ele é conhecido na literatura. Em geral, ele é academicismo e setecentismo. Setecentismo por quê? Porque ele começa em 1700. Academicismo por quê? Porque ele é composto de academias. São universidades apenas de artes, escolas de artes, escolas que ensinam música, vários instrumentos musicais, cantar, tocar, tá? Academias de pintura, academias de escultura, academias de arquitetura, de poesia. Então, começaram a surgir no mundo essas academias de arte, que eram escolas para ensinar especificamente arte, tá? Classicismo, por quê? Porque ele resgata as características da arte do classicismo, a arte grego-romana, a mitologia grega, ele faz esse resgate. Neoclassicismo, porque neo quer dizer novo, é um novo classicismo, tá? Então, vamos agora. Victor Hugo, um francês, escritor e crítico de artes, ele disse o seguinte sobre esse momento histórico: a arte nada tem a fazer com limites, algemas, mordaças. Ela lhe diz, vai e larga você nesse jardim de poesia onde não há frutos proibidos. Aqui nós temos uma pintura que ela tem tudo a ver com o bucolismo, ou seja, essa paisagem bucólica, essa paisagem campestre, onde as pessoas estão junto à natureza, gozando, aproveitando desse ambiente, do lago, da serra, da montanha, das árvores, da grama. Então, o bucolismo é isso, é vivenciar esse momento campestre, junto à natureza, tá? As arcádias, essa daqui foi a primeira arcádia que existiu, tá? E ela foi pintada, aqui nós temos uma pintura de uma arcádia, onde nós temos vários artistas, tem alguns artistas aqui esculpindo, tá? Uma deusa, tem outros artistas organizando enfeite, outros discutindo poesias. Então, as arcádias acontecia isso, as pessoas ficavam aglomeradas em pequenos grupos, divulgando estéticas, jeitos de se fazer arte, tá? A nova forma de arte se apresenta sob o caráter árcade, tá? Arcádia era o local no qual habitavam os pastores gregos. Era um local de paz, tá? Era chamado de Arcádia. Locus amoeno, quer dizer o quê? É uma expressão latina que quer dizer lugar ameno, lugar agradável, lugar bom de se estar, onde você tem a sensação de que está em paz. Pode ser junto da natureza, pode ser junto dos amigos, pode ser ao lado de várias pinturas, não propriamente junto só à natureza. Você pode ter um locus ameno, mostrando várias pessoas deitadas no tapete, ouvindo música, bebendo vinho. Então, é um lugar ameno, um lugar agradável de se estar, ok? Aqui nós temos os motivos pastoris, tá?
Porque eles tinham esse nome de pastores, tá? Todos eles tinham pseudônimos de pastores. O que o pastor faz? Ele leva os animais, tá? O boi, o carneiro, de um lugar para outro, sempre tentando mantê-los em harmonia. Esse é o ideal do artista do arcadismo, do neoclassicismo. O ideal de construção de fazer as pessoas andar em harmonia para algum lugar, tá? Todas em paz, certo? Esse pastoralismo é esse nome ligado, esse pseudônimo ligado aos pastores, tá? Ligado a esse ambiente da natureza, esse ambiente de observação da natureza. Os pastores, eles sabem quando vai chover, quando vai fazer sol, quando vai ventar, porque eles estão todo dia passando pelo mesmo lugar, tá? Essa é outra característica do arcadismo. Também arte mimética. O que significa mímese? Mímese é cópia. Você vai apresentar uma pintura que ela é verossímil, que você tem a impressão que está vendo a natureza em si. Não é igual o impressionismo, que ele sugere um rio. Ele tem que desenhar e você tem a sensação de estar diante de um rio. O pastoralismo é uma característica que eu já falei, tá? Exalta esse ambiente do campo, esse homem que conhece a natureza. O bucolismo é de estar junto das margens dos rios, dos lagos. O foco na natureza, daí o bom selvagem de Rousseau, ou bon sauvage, como o francês bem fala, Jean-Jacques Rousseau, era um francês que, nessa época, ele começa a trazer essa ideia desse homem do campo, esse homem indígena, ou esse pastor analfabeto, dele saber muito da vida, mais até do que aquele intelectual de Paris, tá? Rousseau pregava isso, de aprender com as pessoas simples, com as pessoas, entre aspas, ignorantes do mundo, tá? Ignorantes das academias. Esse é o bom selvagem, ou seja, esse é o bom selvagem. Ano que vem, no romantismo, vocês vão aprender mais ainda sobre esse bom selvagem. Mas essas ideias já começam a se propagar aqui, já no arcadismo, que Jane falou aí, daquelas obras que o protagonista é indígena, tá? A linguagem é uma linguagem simples, é uma linguagem figurada, tanto na pintura, na arquitetura, na escultura, é tudo muito light, diferente do barroco, que era muito ouro, muitas curvas, uma paisagem muito decorada, muito diferente do barroco, tá? Essa retomada desses lemas latinos, que é o fugere urbem, que significa fuga da cidade, locus amenus, áurea mediocritas. O que é esse áurea mediocritas? Tudo é um mediano, sem exagero, tá? Sem muito ouro, sem muita figura de linguagem, sem muito exagero, tá? Viver na média, ou seja, na simplicidade. Carpe diem, aproveitar o dia, inutilia truncunt, tirar tudo que trunca, que prende, que exagera, tá? Aquelas figuras de linguagem, aquelas ordens inversas da literatura, aquela arquitetura muito cheia de curvas, muito cheio de ouro, aquela pintura com exagero de cores, que era o barroco, tá? Isso aí joga fora, que não presta mais agora, tá? Então, nós temos aí essa fuga da cidade, essa busca do campo, da vida simples, da natureza, que ela está presente na pintura, como vocês veem aí. Pessoas de roupa simples, pessoas de trabalho comum, tá? Sem muito exagero, sem muito ornamento, ok? A pintura, nós temos alguns pintores que a gente vai falar hoje. Jean-Jacques Louis David, francês, tá? Dominique Ingres, também francês, e Goya, que é o espanhol. A meu ver, eu prefiro Goya, mas muita gente prefere David, tá? Ingres também é interessante, mas Goya e David são os mais famosos desse período aqui, tá? A gente vai começar a conhecer as obras de Louis David, tá? Ele traz essa ideia de trazer esses mitos mitológicos e dessa realização, tá, da sociedade.
Aqui, o que vocês estão vendo aqui é a queda da Bastilha. É um momento histórico. A Bastilha é essa prisão que vocês estão vendo atrás. É uma prisão francesa, onde a nobreza mandava quem ela não gostava, tá? E houve o povo francês, a queda da Bastilha, ela abriu a Revolução Francesa. Luiz Davi aqui, ele está descrevendo essa realidade social. Mas se vocês observarem aqui, no meio, tem a imagem de uma mulher. Ela está representando a justiça, tá? Ela está representando a pacificação. Ela está tentando evitar a briga, a guerra, a violência. Então, em meio a tanta violência, tá? Aparece aqui a justiça desarmada, tentando desarmar as pessoas que querem se matar, tá? As figuras são vistas de longe, então a gente não tem muito detalhes de rostos, de corpo dessas pessoas, tá? As expressões são neutras, são frias. Os valores estéticos da antiguidade servem de veículo. Então, sempre a gente vai ver uma figura da mitologia, uma representação de uma ideia, como no caso aqui a justiça. A mulher, ela está representando a justiça, tá? E essas lutas sociais, ok? Essas são as características desse pintor, Louis David. Também os temas desses resgates clássicos. Nós temos aqui a Vênus, tá? O nascimento de Vênus. É uma mulher belíssima, que ela nasce de uma ostra, tá? O mar traz ela à terra dentro de uma ostra. E aqui você tem essa pintura de Bougainville, certo? O nascimento de Vênus. Vocês percebem aqui que é uma Madonna, ao estilo clássico, ou seja, um nu, mas não é um nu muito sensual, como acontece no barroco, tá? É um nu mais delicado, mais simplório, sem muito apelo sexual. É um nu mais feminino, tá? Para representar a mulher e não a sexualidade. Uma outra obra de Davi que fala de um momento histórico é o Juramento de Horácio, tá? É um momento histórico da Revolução Francesa, tá? Que representa essa luta entre o cidadão comum, o burguês e a nobreza. Nessa época, muitas pessoas nobres famílias nobres foram dizimadas, tá? Para a burguesia, para pessoas pobres, comuns, passarem a ascender socialmente. Porque antes só quem era importante é quem tinha sangue azul. Por que essa expressão, professora, sangue azul? Se vocês observarem aqui, se der para vocês verem, as pessoas muito brancas, as veias, elas aparecem azuis, tá? E por que o nobre era chamado de sangue azul? Porque esse nobre não trabalhava no campo, não trabalhava sobre o sol quente, e aí ele não tinha esse contato com o sol, e a pele dele era mais branca do que as outras pessoas. Aí dava para ver mais facilmente as veias azuis. Por isso, se imaginava que o sangue era azul, tá? Dessas pessoas. Aqui nós temos outra pintura de Davi, que mostra um outro momento histórico, tá? Napoleão Bonaparte aí, na sua tomada de Paris, ele tomou Paris, e mostra aí. Tem a lenda de que Napoleão era um homem baixinho, mas na verdade ele não era um homem baixinho, ele era um homem mediano, só que ele gostava de cavalos muito altos, para ele chegar imponente nas cidades que ele estava conquistando. E aí, para poder subir e montar nesses cavalos, os seus servos colocavam lá, tipo escadinhas, para poder ele montar. Não é que ele fosse um homem baixinho, é que ela gostava muito de cavalos muito altos. Aí ficou a lenda de que Napoleão Bonaparte era um homem bem baixinho, tá? Aqui nós temos uma outra obra, só que aqui é a morte de Sócrates. Acredito que vocês aprenderam com Edesi, tá? Quem foi Sócrates? Foi um filósofo. Ele tem frases muito conhecidas, eu só sei quem nada sei, tá? Frases bem impactantes socialmente. E os estudos, as pesquisas de Sócrates foram muito grandes, eles eram muito seguidos. Nas Arcádias, as pessoas saíam acompanhando ele, como acompanhava o Messias, como acompanhava Jesus Cristo. Milhões de pessoas andavam atrás de Jesus, várias pessoas andavam atrás de Sócrates, porque era assim que ele falava, era assim que ele dava aulas, as pessoas ouvindo o que ele falava, ele olhava para a natureza, falava de uma coisa, falava de outra, e aí ele ia dando a sua aula, tá? E aqui mostra
momentos antes da sua morte. As pessoas consternadas, porque sabia que ele estava morrendo. E mesmo assim, ele está ali discursando e dando aula para os seus admiradores, tá? Mesmo em seu momento de morte. Você observa aqui 3 pessoas tristes, agoniadas, outras pessoas aqui agoniadas porque Sócrates estava morrendo, e ele ainda trabalhando, dando a sua aula. Aqui nós já temos remetendo a figuras mitológicas, Cupido e Psique, tá? Quem foi Cupido, na verdade? Cupido, na mitologia grega, é um anjo que ele usa uma flechinha e atinge o coração das pessoas, trazendo o amor. Psique é também uma personagem da mitologia, mas que ela foi absorvida pela psicologia, por isso o nome psicologia. Era uma mulher, tá, que ela tinha o ideal de analisar a mente, o comportamento dos outros deuses. Por isso ela era chamada de Psique. Essa pintura de Davi foi pintada em 1817, está no Louvre. Aqui é Andrômeda lamentando a morte de Heitor. Quem foi Heitor? Heitor foi um grande guerreiro, um grande cavalheiro, tá? De Troia, tá certo? Ele foi morto por Aquiles e numa guerra justa ele foi morto. E Andrômeda era sua esposa, e aqui Davi pinta esse momento icônico da morte de Davi. No filme Troia, mostra lá Heitor sendo carregado por Aquiles, todos de barro, e depois o pai dele vai lá tentar pedir a Aquiles o corpo de Heitor para poder enterrar Heitor de forma adequada. E aí Aquiles vai cede à vontade, o pedido do rei, tá, o pai de Heitor, para que ele tenha um velório correto, certo? Aqui é a história de Angélica, é o mito de Angélica, tá? É Rogério, um grande guerreiro, um grande anjo. Ele se apaixonou por essa fêmea, essa mulher, e aí ela foi amarrada e dada a Poseidon como uma oferenda, e Rogério, esse guerreiro, foi lá tentar enfrentar os animais enviados por Poseidon para poder guardar essa humana. E Rogério foi tentar libertá-la para ela não ser entregue a Poseidon, ok? Apoteose de Homero. Quem foi Homero? Homero foi um grande escritor, tá, da literatura latina. Ele escreveu Odisseia, ele escreveu obras que falam da mitologia grega, que falam de Atlântida. É a única obra da literatura escrita que descreve perfeitamente como era supostamente Atlântida, tá? Como eram Troia, como eram esses lugares, essas cidades em que desapareceram do mapa e as pessoas não tinham tanta comprovação assim, apenas nos livros de Homero. Então, livros atuais, como Percy Jackson, que falam de mitos e personagens da mitologia, vão lá em Ilíada, vão lá em Odisseia, obras de Homero, para poder conhecer um pouco mais dessa mitologia. Aqui está demonstrando Homero junto dos homens, tá? Sendo, levando uma coroa, sendo a sua apoteose, ou seja, a sua divindade sendo colocada aí como um grande mestre da literatura. Édipo e a Esfinge. Quem foi Édipo? A história de Édipo é muito interessante, gente. Édipo, na verdade, era um filho de um rei, que quando ele nasceu, tá? O rei levou no oráculo, e o oráculo disse que aquela criança iria tomar o seu trono, iria tomar sua mulher. E aí o rei ficou revoltado, e aí mandou um carcereiro matar a criança. E aí ele foi para o mato para matar a criança. Ele ficou com muita pena da criança, a criança tão linda, e aí o carcereiro ficou com medo, com pena de matar a criança. Aí ele deu a criança para 2 camponeses criarem. Só que, assim, ele disse para o rei, matou um carneiro e levou o coração do carneiro para o rei, dizendo que tinha matado Édipo. Alguns anos depois, o remorso desse rei fez ele ficar um tirano, ele muito mal para o seu povo. E aí um homem simples do campo, um camponês, começou a lutar contra esse rei tirano e acabou matando esse rei. E se apaixonou e casou
com a esposa dele, com a rainha. Depois do casamento, depois que eles tiveram um filho, contando as histórias, e aí eles descobriram que Édipo, na verdade, era filho, tá, daquela mulher que ele tinha se casado. Ou seja, Édipo tomou o trono, a profecia do oráculo se fez, tá? Édipo tomou o trono do pai, matou o pai e casou com a própria mãe, tá? E aí mostra a esfinge que guardava o oráculo. Édipo ficou revoltado depois e foi lá tentar matar o oráculo por ele ter feito essa profecia que acabou se concretizando. Ele casou e teve um filho com a própria mãe. A psicologia chama síndrome de Édipo aqueles meninos que assim ficam comparando as namoradas com a mãe. Sempre a mãe é muito perfeita, a mãe é maravilhosa. E aí os psicólogos chamam síndrome de Édipo, tá? Vênus, aqui é uma figura de Vênus, aqui vocês verificam que, diferentemente do barroco, os anjinhos barrocos, eles eram pintados assexuados, ou seja, não tinha anjo homem, anjo mulher, aqui não. No arcadismo, os anjos são sexuados. Você vê aqui um anjo masculino, ele tem a genitália masculina, tem anjos femininos, tá? E as mulheres têm, diferentemente também do barroco, as mulheres não têm aquele apelo muito sexual, muito humanizado. Elas são quase que uma divindade. Ah, você olha, você não tem comparações com as mulheres comuns. Elas parecem deuses, como na verdade elas são. Aqui nós temos Paris e Helena, tá? Paris era um irmão de Heitor, que ele se apaixonou por Helena de Troia, tá? Helena, ela foi raptada e ela foi levada para Troia e casou com Paris. Foi o amor que destruiu, o amor deles que destruiu Troia, porque Troia foi invadida por Atenas, tá? Pela Grécia, que era a junção de várias ilhas, e foi destruída por causa desse amor. Agamenon era o esposo, o marido de Helena. E Paris foi lá com Heitor visitar Agamenon, acordar uma paz, etc. Eram dois príncipes, e ele acabou se apaixonando por Helena. E raptou Helena de Agamenon. E Agamenon foi com seu irmão lá invadir Troia e destruir Troia. Aí a história do cavaleiro, tá, de Troia, do cavalo de Troia, que Ulisses, um outro herói de Homero, foi e criou esse cavalo. Estou lá em homenagem, e o rei achou que era uma homenagem a Poseidon e que tinha que levar para a cidade, levar para Troia. Mas, na verdade, esse cavalo gigante estava cheio de soldados. E aí, quando os troianos foram dormir, os soldados saíram e mataram todos eles. Aqui nós temos a morte de Mará. Quem foi Mará? Mará, na verdade, era um poeta muito... que ele escrevia muito, mas assim, ele... Diga, Jane. Não, eu acho interessante essa obra dele, porque ele era doente, né? Tinha um problema na pele e ele pintou num caixão com água, porque ele se aliviava da dor. Também ele tinha, assim, algumas obsessões pela morte, tá? E ele ouvia do povo, ele tinha ilusões de que ouvia vozes, tá? Davi era impressionado com ele, porque ele ouvia o que o povo dizia e ele ia e fazia, tá? A obra foi um sucesso político imediato. Por quê? Porque Mará estava morrendo, tá? Em prol de quê? Em prol da revolução, em prol do povo. Ele estava fazendo uma greve de fome, estava adoentado, tá? E a mídia divulgava que ele estava fazendo isso pelo povo e para o povo, tá? A Revolução Francesa é uma figura histórica. Davi gostava muito de pintar, tanto a mitologia como a figura histórica, como pintou Napoleão, como pintou Marat, tá? Dominique Ingres, outro pintor, tá? Desse período, ele gostava muito do nu, só que era um nu mais simples, um nu mais verdadeiro, um nu na sua intimidade do banho, na sua intimidade do quarto, não era muito sexualizada.
tá? Enquanto que Davi pintava mulheres nuas, mas mais deusas, Angrê pintava mais essas mulheres nuas na sua toilette, ou seja, no seu banho, na sua troca de vestimenta. Então, era assim, para mostrar a intimidade feminina, tá? Nessa sua simplicidade, nessa sua naturalidade. Que você vê a fonte de Angrê, que mostra uma mulher, tá? Preparando o seu banho, tá? Ela tá botando águas com essências na sua banheira para ela tomar banho, certo? E a odalisca de Angrê é essa mulher que está no quarto se preparando para dormir, está na sua simplicidade, tá certo? Então, como vocês percebem aí, diferentemente do barroco, o nu Arcade, ele não é muito sensual, tá? Não é muito sexualizado. Goya era meu pintor preferido do neoclassicismo, tá? Goya foi o primeiro pintor a pintar a doença, a pintar a morte, a pintar atividades do povo pobre, tá? Pintou o feio, uma mulher feia, a velhice, a pobreza, a doença, o que existia de verdade, tá? Enquanto os outros pintores, mesmo quando iam fazer o retrato de uma mulher feia, faziam o possível para que aquela mulher ficasse bonita, tá? Goya não, ele pintava a mulher feia, feia mesmo, tá? Cheia de rugas, tá certo? Vocês vão ver aqui uma pintura, tá? Uma mulher gorda, uma mulher, assim, na sua simplicidade, tá certo? A morte, a doença, a velhice. Essa pintura de Goya aqui, ela cai muito no vestibular, tá? Mostra as mulheres cadavéricas, quase mortas aqui, tá? Ao conviver com o clero e a aristocracia e batalhas na Espanha, Goya e sua pintura negra, que arrebata e oprime quem vê. Então, você acha interessante porque ele está mostrando realmente a pessoa que existe, ele não está enfeitando aquela realidade, tá? Muita gente chamou de pintura maldita, a pintura negra. Negra por quê? Não porque ele pintasse pessoas negras, mas porque ele pintava a morte, diferentemente de Davi, mas a morte feia, a velhice, a doença, tá? A escultura, ela foi mais presente na representação da mitologia grega. Existem esculturas, diferentemente das esculturas barrocas, as esculturas neoclássicas, elas são menores, pequenininhas, tá? Quase como enfeite, como bibelô de mesa, tá? Não eram esculturas imensas, eram esculturas menores. Aqui você tem a Medusa, tá certo? A cabeça da Medusa sendo decepada pelo herói. E aqui nós temos Psique, Eros e Psique, tá? São dois personagens da mitologia aí, tanto Perseu quanto Psique e a Medusa são personagens da mitologia grega. E essas esculturas, elas são pequenininhas, não são imensas como as esculturas do barroco. Agora a gente vai ver um pouquinho da arquitetura, tá? E aí a gente vai visitar o Brasil. A gente vai sair um pouco da Europa e vai visitar outros países. Aqui nós temos o Panteão. O Panteão, na verdade, é um prédio grego, tá? Que foi construído, depois foi destruído, depois foi reconstruído. É numa montanha, o Panteão, que, na verdade, é um lugar de adoração de todos os deuses. Porque a Grécia ela é dividida em várias ilhas e cada ilha adora um deus diferente, tá? Tem Atenas, que adora Atenas, tem Creta, que adora Apolo. Então, existem várias ilhas que adoram deuses diferentes. E tem o Panteão, que é uma ilha pequenina, uma ilhota, onde tem essa construção arquitetônica, onde existem esculturas, estátuas, pinturas de vários deuses. Então, pessoas que adoram vários deuses visitam o Panteão. Paris fez um Panteão também, e nos Estados Unidos nós também temos um Panteão. O interessante do Panteão é essa cúpula muito grande aí, tá? Que ela é toda de vidro e que ela faz a iluminação e ela ilumina o ambiente inteiro. A iluminação natural consegue entrar por essa cúpula.
E você vê por dentro do panteão, tá? Você tá vendo aqui a cúpula, que eu falei aqui em cima, tá? A luz do dia entrando, tá? As pilastras, e cada cantinho desse tem uma pintura ou uma escultura de um deus específico. Você vê aqui os arcos, que também estão presentes na arquitetura barroca. Você vê a cúpula, você vê as colunas, coríntios e dórios aqui, e o pavimento. Esse pavimento é interessante, porque assim como o panteão na Grécia, o subsolo dele é cheio de defuntos. Reis, nobres que morreram, pediam para ser enterrados embaixo desse panteão. Então, existem o porão dessas construções, onde as pessoas visitam para ver cadáveres, ver ossos, crânios, pessoas que realmente viveram, existiram e que foram enterradas ali. E que muitas vezes estão expostas, porque a areia já foi retirada, a cova era rasa, e aí as pessoas já estão expostas ali, tá? Já entraram, às vezes, ainda estão em putrefação ou não. O Arco do Triunfo é uma escultura, tá? Fica no final da Champs-Élysées, em Paris, que é a avenida mais importante de Paris. Ela foi feita em comemoração à grande conquista de Napoleão Bonaparte. Esse arco, ele é a entrada de Paris, tá? É no final da Champs-Élysées. O Arco do Triunfo é de um lado e a Torre Eiffel é de outro lado. Mas são duas construções, tá? De momentos históricos diferentes, certo? Enquanto que a Torre Eiffel é de um momento histórico, o Arco do Triunfo é do arcadismo. Aqui nós temos o monumento de Jefferson. Ele aparece muito naquele filme Uma Noite no Museu. Tem uma escultura bem grande aqui. Na frente dele tem um lago, tá? É o Memorial de Washington, onde eles fizeram em comemoração depois da Guerra Civil dos Estados Unidos, enquanto eles se tornaram um único país, porque a Guerra Civil Americana tentava dividir o norte do sul, tá? O sul que era mais negro, era mais escravocrata, e o norte que era mais evoluído, tinha brancos e negros que se davam melhor, eles estavam querendo se dividir. E Jefferson unificou o país, tá? Acabou com a guerra. E aí criou esse monumento aqui. Percebam que também tem esse arco de vidro aqui, e logo depois dessas pilastras tem uma escultura imensa do presidente, tá? Igreja da Madalena, tá? É chamada também Église de la Madeleine, em francês. Fica em Paris. O interessante dessa igreja é que a arquitetura, além de ser neoclássica, além dessas colunas dóricas e jônicas aqui, elas são diferentes, tá? As colunas dóricas, elas são retas, tá? Sem muitas esculturas embaixo e em cima, e as jônicas, elas têm mais uma inclinação diferenciada, tá? Então, essa igreja, ela é toda quadrada por dentro. Ela não tem aquela cúpula de iluminação quadrada por dentro, assim como alguns templos de Atenas, na Grécia. Aqui nós temos a Porta de Brandenburg, em Berlim. Essa porta ela foi construída em homenagem, tá, ao fim da Segunda Guerra Mundial, tá? A entrada de Berlim, tá? Aqui mostra uma Berlim mais pacificada, mais harmoniosa. As pessoas fazem festas aí de comemorações a eventos patrióticos, tá? Da grande Berlim, da grande Alemanha, tá? Então, é um monumento muito bonito. Aí, todo ele é neoclássico. Você vê que é todo clean, sem muita escultura, sem muitas curvas, sem muitos detalhes. Tudo muito simplório, mas bonito, tá? Simples, mas bonito. Ok? São 12 colunas dóricas. É inspirado nos arcos do triunfo. Sobre o arco está a estátua da deusa grega Eirene ou Irene, que é a deusa da paz, numa quadriga puxada por 4 cavalos. Então, aqui nós temos a deusa da paz e ela é puxada por 4 cavalos, certo? A quadriga é quase como uma charrete, tá? Mas só que o cavaleiro não fica sentado, ele fica em pé, ok? Essa é na Alemanha, como eu falei.
Aqui tem um Capitólio, que é um monumento no próprio Washington. Naquele 11 de setembro, um avião se jogou aqui no Capitólio. Você observa essa cúpula, ela é toda em vidro, ela tem várias colunas, é chamado Capitólio, mas aqui é como o nosso Congresso Nacional, nosso Congresso. O Senado é assim e a Câmara dos Deputados é assim, tá? Aqui em Brasília, nós temos duas cúpulas, uma para baixo e uma para cima. Já o Capitólio americano, não. O Senado e os deputados, eles ficam no único lugar, onde é chamado Capitólio. No 11 de setembro, também ia cair um avião aqui no Capitólio. O piloto conseguiu tomar o avião e ser jogado no rio, certo? Esse monumento também é neoclássico. Aqui nós temos já Charles Hill. Vocês observem que essa casa aqui, ela tem várias semelhanças com a arte grega, tem pinturas de deuses no teto. Observe que a pintura do teto, ela é diferente do Renascimento, ela é diferente do Barroco, porque ela não tem aquela montanha de ouro como tem no Barroco. As colunas, elas são feitas envelhecidas assim mesmo. Elas não são, isso aqui não é porque ela está velha, que ela está suja, ela é criada assim, chamado de mármore envelhecido, tá? E ela tem toda essa estrutura aqui de escultura. Aqui você está vendo duas, mas todos esses caminhos aqui que você está vendo tem esculturas de deuses, tá? Gregos. Aqui nós já estamos no Brasil, nós estamos no Rio de Janeiro, o Palácio do Itamaraty e o Palácio Imperial em Petrópolis. Esses dois palácios foram palácios do imperador Dom Pedro II. O Palácio do Itamaraty, hoje funciona o Itamaraty, que é um órgão do governo que tem essa relação de fazer acordos com outros países, de receber representantes de outros países. E o Palácio Imperial de Petrópolis é um palácio de campo, tá? Dom Pedro II tinha Petrópolis, que é uma cidade alta, uma cidade fria, uma cidade gostosa do Rio de Janeiro, muito parecido com Gravatá, aqui em Pernambuco, onde as pessoas têm casas de campo para ir. E o imperador Dom Pedro II fez esse Palácio Imperial de Petrópolis. Os dois palácios, eles têm arquitetura neoclássica. Observe os arcos, todas as janelas são em forma de arcos, a questão da arquitetura bem clean, bem linhas retas, tá? Não tem aquele exagero de curvas que tem o barroco. Agora nós ainda vamos para Recife, tá? Nós estamos no Teatro Santa Isabel, em Recife. Aqui nós temos a Praça da República. Nessa Praça da República, esse ano não foi possível, mas se eu ainda continuar no Lauro ano que vem, eu vou levar vocês ano que vem para assistir a Orquestra Sinfônica, tá? Todo ano eu levo os alunos para assistir a Orquestra Sinfônica. Aqui você está vendo uma foto que foi tirada por um aluno meu da noite, e você está vendo aqui toda a grandiosidade do teatro. Ah, tem várias cúpulas, ele é muito bonito. Esse lustre aqui, ele foi dado pelo príncipe francês, foi dado para o teatro. Esse teatro, ele foi palco de várias palestras da luta pela República, da luta pela abolição. Ele tem nos seus jardins várias esculturas gregas. Aqui na Praça da República, ela tem também várias esculturas romanas e latinas, tá? De deuses latinos e romanos. E aqui do lado direito do teatro, nós temos o Palácio do Campo das Princesas, e do lado esquerdo nós temos o Palácio da Justiça. A biblioteca pública ficava à frente do Teatro Santa Isabel, porém ela foi desativada, e porque estava havendo putrefação, o prédio estava ia desabar. Aí a prefeitura tirou a biblioteca de lá e levou para outro lugar, levou para o Parque 13 de Maio. E aí lá foi construído um prédio empresarial, certo? Aqui é uma foto do teatro sem ninguém dentro, tá? Para vocês verem como que ele é muito bonito esse teatro. Ele tem uma estrutura toda neoclássica, você observa as linhas retas,
você observa as janelas com arcos, as portas de entrada, as 3 portas de entrada, todas elas são em arcos, ela tem várias colunas dóricas e jônicas, e dentro do teatro também, ele é todo neoclássico, porque embora tenha detalhes em ouro, tá? Tem algumas pinturas aqui em cima, acho que vocês estão vendo aqui, tem algumas pinturas e esculturas aqui em cima, que tem detalhes em ouro, mas não é um ouro exagerado, como acontece com o barroco. A música neoclássica, tá? Ela tem algumas inovações, tá? Ela começa a surgir com sinfonias, que são músicas para poucos instrumentos musicais, tá? E algumas composições solo para instrumentos. Então, foram algumas inovações da música neoclássica. Mozart também tem características neoclássicas, embora muitas de suas composições sejam barrocas. Prokofiev também é um compositor russo, muito bom neoclássico, e Haydn, que é inglês, ele também tem obras, sinfonias e obras para solistas muito bons, tá? Pequenos grupos de instrumentos musicais começaram a surgir. Antes do neoclassicismo, a maioria das obras sinfônicas eram mais para grandes orquestras, grande quantidade de instrumentos. Com o neoclassicismo, obras menores, com poucos instrumentos, menores não no sentido da qualidade, gente, menores no sentido da quantidade de instrumentos, tá? Eram músicas que poderiam ser tocadas em edifícios, em casas, em palácios, não só dentro de teatros e igrejas, tá certo? A nossa aula de hoje, tá? Não foi tão demorada assim, tá? É muito bonito, né, gente? Esses lugares, dá vontade da gente visitar mesmo, Cauã. Alguém tem alguma pergunta aí? Alguém? Crianças, alguma pergunta? Jane, algum comentário, alguma coisa? Janinha? Não, você já explicou, foi tudo. Obrigada. São lindos os lugares, tá? São os monumentos muito bonitos, as pinturas, as esculturas, tá? Quem tiver alguma dúvida, garotada, façam no chat, façam no WhatsApp, tá? Porque esse conteúdo vai cair na nossa provazinha, na nossa avaliação, e eu vou parar a gravação para se alguém tiver alguma pergunta e não quiser que apareça na gravação, você possa fazer, tá certo? Interrompendo